Segunda-feira começou complicada nos aeroportos, muita confusão gerada por causa da história do passaporte da vacina. Muita gente chegava no Brasil, não sabia que documento que tinha que apresentar. Algumas pessoas eram cobradas, outras não. E a gente fica na expectativa da publicação da portaria do governo federal, justamente com as regras depois da decisão do Supremo, que tornou obrigatória a exigência a apresentação do documento na chegada aqui ao Brasil. Quem está acompanhando toda essa movimentação em Brasília nesta segunda é o João Pedro Melo, ao vivo com a gente. João, boa tarde. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está de olho, de fato, nessa questão da portaria que o governo prometeu editar ainda hoje e publicar, cobrando comprovante de vacinação contra a Covid-19 para aqueles viajantes que chegarem aqui ao Brasil. Essa ação cumpre uma decisão do ministro Roberto Barroso do STF, que apontou a necessidade dos que chegam ao Brasil de estarem totalmente vacinados contra a doença, assim como acontece já em outros países, dispensando as medidas que foram adotadas anteriormente. Pela decisão, então, aqueles brasileiros que não puderem comprovar a vacinação por conta do ataque aos sistemas do SUS devem apresentar um teste PCR negativo e informar que foram vacinados. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, hoje foi questionado sobre essa nova exigência e evitou polemizar o assunto. Disse apenas que as questões judiciais devem ser cumpridas pelo governo. O fato é que essa nova determinação, então, está sendo articulada entre representantes das áreas técnicas de ministérios que são diretamente ligados a essa questão. Ministérios esses como a Infraestrutura, Saúde e também Justiça, além, claro, de representantes da Anvisa. A ideia do Palácio do Planalto era liberar em aeroportos a entrada de viajantes não vacinados que se comprometessem a realizar aquela quarentena de 5 dias, informando as secretarias de vigilância em saúde de estados e municípios onde iam ficar para que fossem fiscalizadas essas questões. Bom, na fronteira terrestre, o governo federal vai cobrar apenas o exame PCR negativo de quem não tinha recebido a imunização. Com a decisão, então, do ministro Barroso para viajar ao Brasil em voos internacionais, será preciso apresentar o comprovante de vacinação, o exame negativo da Covid, além da declaração de saúde do viajante. Esse comprovante de vacinação pode ser apresentado tanto em formato físico como também em formato digital. Ainda segundo o texto, a recomendação da Anvisa é de que a aplicação da última dose, ou da dose única, deve ter ocorrido no mínimo 14 dias antes do desembarque desse viajante aqui no Brasil. E por meio de nota, agora há pouquinho, a Anvisa destacou que os funcionários dos aeroportos já foram orientados para cumprir de imediato essa decisão do Supremo Tribunal Federal e que o mesmo já foi feito, inclusive, nas fronteiras terrestres. Só que por parte do governo federal, essa nova portaria ainda não foi editada e também não foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Valeu, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. A confusão foi grande nos aeroportos hoje, hein, Cláudio? Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Anvisa não manda nisso, não. A Anvisa não pode, não tem a prerrogativa de fazer isso. É preciso esperar que o governo cumpra lá a determinação do Supremo e baixe a portaria com todos os detalhes e todo o protocolo em torno desse assunto, A confusão foi um pouco provocada por isso, mas a confusão foi mais particularmente em Guarulhos. E por que isso? Porque simplesmente a estimativa é de que 4.000 passageiros desembarcaram simultaneamente quase em Guarulhos. Foram muitos voos internacionais, chegando praticamente à mesma hora, e aí não teve jeito, não há aeroporto no planeta capaz de suportar uma situação como essa, 4.000 passageiros de uma vez só, não tem nem carrinho, haja carrinho para transportar mala, haja, enfim, funcionário em guichê da imigração para dar conta de resolver tudo assim muito rapidamente. Portanto, essa é uma questão na qual não há culpados, ninguém tem culpa disso, Foi simplesmente uma coincidência. E eu fico imaginando, porque olha, eu tive uma certa vez em Guarulhos, eu tive uma experiência voltando de Buenos Aires. E o voo que eu cheguei, que nos trouxe, a minha, enfim, as pessoas com quem eu estava viajando, chegou na mesma hora de um voo da China, mas daqueles super aviões enormes da China, Você não imagina, eu nunca vi, a não ser na própria China, nunca tinha visto tanto chinês junto, uma coisa impressionante, Uma invasão chinesa ali naquela área naquela descida ali para a área de passaportes, lá da imigração, etc. Aquilo já foi um caos. Estou falando disso de uns anos atrás, não é de agora, Já foi um caos. Eu fico imaginando 4.000 pessoas,
Eu acompanhei de perto a situação de Guarulhos, um pouco em razão de pessoas muito amigas que estavam nessa situação. Um casal vindo dos Estados Unidos, esse casal desembarcou em Guarulhos, e assim, o relato deles é aquela coisa que, puxa, sabe aquela situação que você ouve e diz assim, puxa vida, no íntimo, né? Isso ainda bem que eu não estava nessa, né? Muito embora todos nós já tenhamos certamente experiências próximas disso, né? Mas esse casal, por exemplo, descreveu 5 horas e meia de horrores em Guarulhos. 5 horas e meia, desde as 6h30 da manhã, quando o avião tocou no solo brasileiro. Foi 1 hora na fila de imigração. E estamos falando de um país como o Brasil, que tem uma fila própria para brasileiros, né? E, portanto, as coisas andam mais rápidas. Você imagina os estrangeiros. Os estrangeiros demoraram muito mais tempo para serem atendidos nessa fila, né, nessa área aí de imigração. Esse casal de brasileiros ficou 1 hora só na imigração. Foram 2 horas esperando as malas. E mais 1 hora na fila de atendimento de conexões, que é claro, todo mundo perdeu as conexões para outras cidades no Brasil, né? E esse casal, além dessa de 1 hora na fila de atendimento das conexões, ainda ficou mais 1 hora e meia para concluir o atendimento na TAM, que foi a Latam, né? Que foi a empresa que eles escolheram para viajar. Bom, isso tudo tem a ver com também a multiplicidade de informações. Imagine que passando a semana passada inteira, noticiando e comentando aqui a relutância do governo de adotar medidas, a recomendação da Anvisa, é apenas uma recomendação, foi por isso que eu comecei o comentário aqui dizendo que a Anvisa não tem esse poder que as pessoas imaginam, mas enfim, havia uma recomendação, isso a Anvisa pode fazer, uma recomendação a título de, inclusive sob pena de que se não cumprir a recomendação, o governo, por exemplo, pode ser responsabilizado pelas consequências decorrentes do não cumprimento, né? Mas, enfim, era apenas uma recomendação. Aí você vê, tem o governo de São Paulo ameaçando impor restrições, ou impedir ou exigir o passaporte de vacina para quem desembarcasse. Nós tínhamos a própria Anvisa, nós tínhamos o assunto sendo provocado no Supremo Tribunal Federal e todo mundo à espera de uma decisão que já era óbvia, né? Que ia ser adotada porque foi uma iniciativa, uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade, e o partido Rede ganha todas no Supremo Tribunal Federal, né? Tem ali no mínimo ali uma certa sensibilidade do Rede para perceber aqueles temas mais, como é que se diz, mais populares, assim, né? Sobre os quais os ministros do Supremo ficam loucos para tomar uma decisão. Aí o Rede entra com ação. Aí é sopa no mel. Mas o fato é que, com toda essa confusão, eu fico imaginando a cabeça do funcionário da imigração, os funcionários lá da área internacional dos aeroportos brasileiros, principalmente Guarulhos. A confusão que fica na cabeça, eles vão fazer o quê? Eles vão exigir, não vão exigir o passaporte vacinal? O ministro faz a gentileza, entre aspas, de tomar essa decisão, o ministro Barroso, no fim de semana. No fim de semana, minha gente. Puxa vida, né? Isso é para, de fato, a gente chegar na segunda-feira e ter dado essa confusão toda que deu, para além da chegada simultânea de 4.000 pessoas, né, de uma vez só, em voos que chegaram ao mesmo tempo em Guarulhos. Mas, de qualquer maneira, nada disso teria acontecido, ou pelo menos não teria sido potencializado, não teria sido ainda pior, né, como foi, se o governo tivesse adotado as medidas que a gente esperava que adotasse, né? Eu estou falando, a gente fala sobre isso aqui há umas 3 semanas pelo menos, né? O presidente tinha que determinar, inclusive, o bloqueio, o fechamento, né? A proibição de ingresso no Brasil de pessoas, por exemplo, oriundas do Reino Unido. O Reino Unido hoje divulgou que 40% dos infectados hoje no Reino Unido são da Ômicron. 40%. Lá a pandemia está, né, como é que foi a expressão que o primeiro-ministro usou? É muito forte lá a pandemia, né? Então, o que o governo do Brasil tinha que ter feito era simplesmente para Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, esses países que são mais
negacionistas e cuja população se recusa a se vacinar. Simplesmente, olha, se o avião saiu de um desses países ou passou por um desses países, simplesmente não pousa no Brasil. É assim que tem que ser feito. O governo brasileiro, se tivesse adotado essa medida, pelo menos essa medida, teria não só protegido melhor a população aqui, a população brasileira, como teria evitado toda essa confusão. Pois é, mesmo que saia uma portaria hoje, ainda fica a dúvida, Lana, sobre como aplicar, porque uma vez que o Conect SUS segue fora do ar, afinal a gente não teve a retomada dos dados, né? Enfim, o Ministério da Saúde falou que ontem recuperou tudo, tá tudo certo, tá tudo seguro lá, não teve nenhuma perda de informação, mas ainda não está no ar. Ainda não Aí fica a dúvida como que seria aplicado, né? Muito provavelmente o governo deve estar prevendo algum mecanismo aí antes da publicação dessa portaria. Exatamente, Cris. A Casa Civil se posicionou dizendo que vai cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. A portaria está sendo esperada para ainda hoje sobre a cobrança do passaporte da vacina, como determinou o ministro Barroso. Então, duas coisas. Uma, o Conect SUS não está funcionando devidamente. Esse foi o motivo para adiar o início da medida, que era cobrar o passaporte da vacina e autorizar a entrada de não vacinados que cumpram uma quarentena de 5 dias, lembra? Então, isso está em suspenso por conta da invasão, do ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde. Mesmo que os dados tenham sido recuperados e que o Ministério diga que não houve perda significativa, aliás, não houve perda dos dados, nem vazamento de dados expressivo, que seja um prejuízo muito grande, pelo menos é a versão oficial, não dá para começar a cumprir, pela lógica do Ministério da Saúde, a decisão judicial imediatamente. Imagino que a portaria deve trazer um prazo para o início dessa exigência para ela entrar em vigor. Afinal de contas, os brasileiros que estão no exterior e que vão entrar no Brasil precisam ter acesso ao Conect SUS para a emissão dos seus passaportes da vacina para quem não carregou a versão física. Pelo menos foi essa a justificativa para suspender a cobrança com relação ao problema anterior, que foi o ataque hacker. Então agora vem uma portaria e essa portaria vai determinar como a cobrança do passaporte da vacina vai ser feita na prática. E uma segunda questão é que essa decisão do ministro Barroso vai ser submetida ao plenário eletrônico. Então, ela ainda precisa do aval dos colegas do Supremo, que vão corroborar ou não com o que determinou o ministro Barroso.